como estudante de Direito. Está terminando já, né, Léo? Vai se interessar muito. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, disse no podcast do jornalista Cláudio Dantas que vai votar em Jair Bolsonaro no segundo turno. Além disso, ele detonou Lula, citou suas condenações e avaliou que a Corte, no caso, Supremo Tribunal Federal, o STF, ressuscitou o petista. Vale a pena ouvir. Como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma e que foi condenado em 4, se não me falha a memória, 4 processos crime por delito contra a administração pública. Disse, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo. Os processos foram anulados pelo Supremo. Mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. O STF, ele parece brincar com a nossa Constituição. Isso que o ministro ele deixou muito claro na sua fala, remete também à discussão da prisão em segunda instância. A Constituição brasileira, queiram ou não queiram os senhores, estabelece que só é culpado alguém depois do trânsito em julgado. O que significa isso? Depois que de uma decisão judicial não cabem mais recursos ou nenhum recurso for interposto. Então, a Constituição, ela diz isso. Só pode ser considerado culpado depois do trânsito e julgado da sentença penal condenatória. E só um culpado pode responder por penas. Só ele pode ser mandado à prisão. Portanto, prisão no Brasil é só depois do trânsito e julgado conforme a Constituição. Mas foi o próprio STF que, anos antes, quebrou esta regra para permitir a prisão em segunda instância. E depois, muito pouco tempo depois, oportunisticamente, mudou o próprio entendimento. Uma composição que era igual àquela que relativizou a regra da segunda instância. Quanto à questão dos processos criminais envolvendo o ex-presidente Lula, um deles nós temos uma questão absoluta, que é a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba, mas nós temos outros processos que também foram anulados por uma questão jurídica que não teria o condão de anular esses processos, que é a competência territorial. O que é isso, meus senhores? Cada processo, cada problema tem a sua justiça, que é competente conforme a lei. Quando nós falamos da competência do território, é em São Paulo, é em Curitiba, é no Rio de Janeiro. Essa competência, ela é, pelo direito, relativa. Portanto, se eu passo primeira, segunda instância e a competência não é questionada, não é derrubada, ela passa a ser a competência desse processo. Sendo relativa, ela não tem o condão de anular. Como foi a jurisprudência do STF ao longo desses anos todos e mudou ocasionalmente no caso do ex-presidente Lula. Léo Grandini, meu caro acadêmico em direito, o que